aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Rod no vídeo de hoje. Continuando aí uma coisa relacionada a God of War, o que que eu vou ter aqui em relação a isso, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Pra quem não gosta de jogar, o que é uma coisa natural, é lógico, não é todo mundo que gosta de videogame, mas quem quiser conhecer um pouco mais sobre a mitologia de God of War, nós temos alguns itens aí que ajudam bastante na hora de entender a história desse jogo, tá? Então, o que que a gente vai ter aqui, ó? Temos o primeiro livro de God of War. Ele conta sobre a história do primeiro jogo, o enredo do primeiro jogo, né? Então, ele é bastante interessante, principalmente para quem ainda não conhece ou não teve a oportunidade de jogar e quer conhecer, entender da história do jogo para depois, se acaso se interessar pela história, aí vocês vão poder jogar. Mas o livro ele coloca algumas situações que vão ajudar a entender toda a história do jogo, pelo menos do primeiro jogo. Então isso é bastante interessante porque ele preenche algumas lacunas, ou quando a gente está jogando a gente não presta muita atenção na história, porque é um jogo muito frenético. Então isso acaba ajudando bastante. Então ele foi lançado aqui, ó, por Matthew Stover e Robert E. Hardman, pela editora Leia. É Leia, só que é com Y, tá? Opa, tá aqui, ó. Editora Leia e aqui os dois autores do livro. Então tá aqui, ó, a história oficial que deu origem ao jogo God of War. Então temos aqui o primeiro. Continuando, temos aqui a história oficial que deu origem ao jogo, que é a segunda edição, que é o segundo jogo, né? Então temos aqui God of War 2, o autor Robert Vardman, também da editora Leia, e ele continua aí com a saga do Kratos, ou do Kratin, Bom de Guerra, lá na mitologia grega, beleza? Então, são dois itens aí para leitura que eu acho bastante interessante. Mesmo para quem gosta de jogar, prestou atenção na história, às vezes a gente fica com alguma dúvida em relação ao que rolou no jogo. Então, esses livros acabam ajudando bastante a gente a entender todo o contexto relacionado aí a gameplay e as cutscenes que a gente vê durante o jogo. Já relacionado aos God of War mais novos, no caso aí o de 2018, temos também o livro relacionado ao jogo. Nesse caso aqui, ele mudou o autor, tá? Que o autor é o J.M. Barlog, romance oficial do novíssimo game God of War, uma emocionante jornada pelos reinos fantásticos da mitologia nórdica. Esse aqui é da editora Europa. Então, God of War 2018. É lógico, ele não aparece como 2018, aparece só como God of War, mas a gente considera God of War só o primeiro do PlayStation 2. Então esse aqui ele sempre vai ser chamado de God of War 2018 ou God of War nórdico, beleza? Depois eu vou deixar aí os links para quem quiser adquirir e não estiver encontrando aí nas papelarias, papelarias não, né? Nas livrarias, que a gente sabe que a maioria das livrarias físicas aí elas estão fechando, porque o pessoal tá com pouco interesse em fazer leituras. Então isso acaba prejudicando muito o comércio de livros relacionados aí à parte física. E quem tem interesse em comprar livros vai ter que ir por meios diferentes, como por exemplo Mercado Livre, Amazon. Então isso acaba, ou a livraria Leitura, que é a única que eu lembro que ainda está aberta, né? Que ela geralmente fica nos shoppings. Temos também, para adicionar mais contexto à leitura da mitologia grega e da mitologia nórdica, temos aqui o Livro de Ouro da Mitologia, Histórias de Deuses e Heróis, de Thomas Bulfinch, que é este livro aqui. Então aqui, ó,
ele vai falar bastante sobre todos os deuses, semideuses e monstros da mitologia da mitologia grega, tá? Então aqui tem bastante coisa, muita coisa que a gente não entende ou muitos relatos que a gente ouve por aí em livros, filmes, jogos, séries. Aqui ele explica mais detalhadamente sobre cada um desses personagens históricos. Históricos de uma certa maneira, né? Que a gente, como é uma mitologia, são mitos, não tem como comprovar a existência desses deuses e semideuses. Beleza? A gente consegue comprovar alguns personagens históricos, mas os deuses e semideuses não. Também vou deixar o link aí para quem tiver interesse. E para finalizar essa parte de leitura, eu tenho um outro livro aqui, só que nesse caso é sobre mitologia nórdica, ó, de Neil Gaiman. Então aqui vocês podem ver o formato original ou o mais próximo que seria o original do Mjolnir, que é o martelo do Thor. Então prepare-se para uma jornada que o levará da origem do universo até o fim do mundo. Então aqui ele vai falar bastante coisa e vocês vão entender muita coisa relacionada aí a esses personagens da mitologia nórdica que apareceram tanto em jogos quanto filmes e séries também. Então isso acaba ajudando bastante aí ao entendimento desses personagens. Então vocês vão ver que muita gente ficou meio puto com o tipo de retratação ou representação do Thor no God of War Ragnarok e também na Marvel, quando o Thor ele ficou meio depressivo, aí ele ficava só em casa bebendo e comendo e ele ficou meio gordo. Aí quando vocês lerem os contos da mitologia nórdica, vocês vão entender que o Thor ele não era um cara bombadinho e bonitinho, tá? Ele era um beberrão encrenqueiro e gordo. Então, tá aqui, ó. Quem quiser saber um pouco mais, também vou deixar o link aí para quem quiser adquirir. E aqui, finalizando um pouquinho da minha coleção de God of War. Eu tenho chaveiro de God of War também, mas eu não vou mostrar ele para vocês porque é uma coisa tão simplesinha, coisa baratinha, 5, 10 reais, vocês compram. Eu quero mostrar uma coisa mais interessante, tá? Então a primeira coisa vocês já viram aí nos fundos do vídeo, atrás de mim no cenário, que é aqui um Funko Pop do Clayton. O Cleitinho, esse aqui, ele ainda era o fantasma de Esparta, lá do God of War da mitologia grega. Então ele é o Pop Games. Não sei nem se é original isso aqui. Acredito que não. Mas tá aqui, ó, God of War, número 25, né? A Funko número 25. E ele é bem bacaninha. Eu acho ele é bem feitinho. Eu vou procurar também deixar o link aí para quem quiser ou tiver interesse. Aí o mais conhecido de todos em relação a action figures do Clayton, que é aqui, ó, o Clayton da mitologia grega, do God of War 1. Aqui ele vem com as lâminas do caos e vem também com a cabeça da Górgona, ou a cabeça da Medusa. Não abri ainda. Acredito que eu nem vá abrir tão cedo, enquanto eu não tiver uma game room bacaninha para eu poder deixar ele em exposição, deixar mais bonitinho como decoração. Eu vou deixar ele aqui na embalagem, que assim ele não pega poeira, não estraga. Então, assim que eu tiver uma game room melhor organizada e que eu tenha espaço para poder guardar eles ou deixar exposto, aí eu vou abrir a embalagem e guardar. E o último, que é esse aqui, da empresa NECA, do God of War 3, que é o Clayton. Só que no caso aqui, ele é o Clayton da. Ou Kratos. Aqui tá marcando God of War 3, mas aqui dentro ele marca como God of War Ghost of Sparta, porque ele é o fantasma
de Esparta, né? Então aqui ele tem, além das lâminas, né? Ele tem uma outra cabeça. Ele vem com o escudo que tá aqui, né? Que era para estar aqui, só que eu retirei. Ele tá aqui no antebraço dele. E ele vem aqui com as manoplas do... Opa! As manoplas do Hércules. Então ele é muito bacana. Ele tem um tamanho legal também. Eu acho que ele tem acho que uns 18 ou 20 centímetros. Também é bem bacana. Aqui a parte de trás da caixa, ó. Então também vou ver se eu consigo encontrar em algum lugar e deixar o link aí para quem tiver interesse em adquirir. Beleza, gente? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, deixar também aí os livros para quem gosta de ler. Beleza? Então por hoje é isso. Valeu, pessoal. Até mais. Fui.